O FMPcast desta semana vai falar do julgamento histórico do Supremo Tribunal Federal que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a mais de 27 anos de prisão junto com aliados. Nós vamos nos debruçar aqui sobre o aspecto técnico e por isso está conosco o professor André Maia, mestre, doutor em Direito, especialista em Direito Penal, nosso professor na graduação, no mestrado, e que vai falar sobre esse julgamento que divide o país, mas que ainda tem fatos a acontecerem. A defesa pode recorrer, o voto divergente do ministro Fux de alguma maneira abre alguma brecha para a defesa, que a gente vai tratar a partir de agora. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Zanuso. Satisfação estar aqui contigo. Muito bem, a gente não vai entrar especificamente nas penas, né? Eu vou falar em ampassar aqui. Jair Bolsonaro, 27 anos e 3 meses de prisão, regime inicialmente fechado. Walter Braga Neto, 26 anos. Salmir Garnier, 24. Anderson Torres, 24. Augusto Heleno, 21 anos. Paulo Sérgio Nogueira, 19. Alexandre Ramagem, 16 anos. E Mauro Cid, 2 anos, em regime semiaberto, beneficiado pela delação premiada. Sobre o julgamento, doutor André, o que a gente pode falar? Quais lições ficam desse embate jurídico? Então, importante essa pergunta. Ainda é muito cedo para identificar todas as lições que ficam desse julgamento, que é um julgamento histórico para o Poder Judiciário, um julgamento histórico para o Brasil, não apenas por julgar um ex-presidente, mas porque julga crimes relacionados à democracia, né? Tipos penais que são muito recentes, que foram recentemente inseridos no Código Penal, aliás, inseridos, sancionados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Incluídos no Código Penal recentemente, sobre os quais, portanto, o Judiciário não tinha experiência ou manifestações prévias. Isso, de certa forma, foi um desafio ao Supremo Tribunal Federal, porque em termos de interpretação do direito, nós tivemos ali uma primeira interpretação, né? Mas também um julgamento histórico porque envolve, em uma medida muito profunda, um imbricamento entre a política e o direito, né? A justiça e as instituições políticas, e o funcionamento do Poder Judiciário diante de todo esse cenário. Então, a gente precisa, a partir de agora, fazer uma série de reflexões para tirar lições importantes a respeito disso. Por exemplo, a importância de se ter um Poder Judiciário estruturado, um Poder Judiciário em condições de enfrentar processos dessa magnitude, dessa complexidade. Penso que esse é um ponto muito positivo. Nós acompanhamos durante todos esses meses de tramitação do processo notícias de pressões, notícias de ameaças veladas, né, ao Poder Judiciário, tanto internas quanto externas, noticiadas pela mídia, e o Judiciário se manteve firme na condução do processo. Acho que isso é muito importante, né? Por outro lado, sobre o funcionamento do modelo de justiça penal, esse processo nos deixa uma série de reflexões, desde o foro por prerrogativa de função, ou como nós chamamos no direito, né, o foro privilegiado, que parece não ser tão privilegiado assim, na medida em que retira recursos das pessoas acusadas, o direito ao recurso. Por exemplo, a necessidade e a importância da imparcialidade para fins de conferir legitimidade às decisões do Poder Judiciário. E nós temos aqui um caso que foge completamente a qualquer outra experiência anterior do processo penal brasileiro, onde um magistrado, que no caso o relator, está numa posição muito próxima à posição de vítima, né, de alguns dos fatos que envolvem esse processo. Então isso foi ventilado no meio do caminho. Esse magistrado disse que não se entendia, não se via como vítima, continuou na condução do processo, ministro Alexandre de Moraes, mas fato é que algumas acusações do processo, elas de alguma maneira tangenciam uma colocação desse magistrado como uma vítima ao menos indireta. Como é que isso afeta a imparcialidade? Será que contamina? Será que não contamina? O ministro Fux, no voto divergente, disse: olha, eu fui monitorado por um dos réus, o Ramagem, mas nem por isso me deixo contaminar, né? Certamente, de forma muito nítida, alfinetando o ministro relator ali em relação à sua posição muito rigorosa durante toda a condução do processo. São várias questões que ficam para reflexão a respeito desse processo, que é um processo histórico no Brasil.
Bom, a questão da anistia, né? A gente vê um movimento político para tentar, de alguma maneira, que as penas sejam, ou pelo menos o ex-presidente Bolsonaro, seja anistiado. Mas o papel da anistia não está bem colocado aqui, porque a anistia ela foi usada em outro momento histórico para beneficiar pessoas que defenderam a liberdade, que não é esse caso. Exatamente. Muito bem colocado, Zanuzzi. É inevitável a discussão sobre a anistia, porque se trata, de novo, né, de um processo, talvez o que de modo mais explícito coloca em contato político com jurídico, né, a política com direito. As coisas estão muito misturadas, né, em relação a esses fatos todos, em relação a esse processo. Natural que as forças políticas de apoio ao ex-presidente, as pessoas acusadas, estejam se movimentando no seu campo próprio, adequado, que é o campo político, né, para de alguma maneira contornar essa consequência que é a decisão judicial condenatória imposta pelo Poder Judiciário. A questão que se coloca para reflexão é justamente a respeito da função da anistia e do papel da anistia dentro de um Estado democrático de direito, né? Nós temos alguns instrumentos, como o indulto do presidente ou a graça. Nós temos o perdão judicial, e nisso o ministro Alexandre de Moraes ele destacou muito bem, né? Perdão judicial como um instrumento, entre aspas, político do Poder Judiciário, o indulto do presidente, a anistia do Congresso. Né? Mas são institutos de uma aplicação muito restrita, muito específica. Usar a anistia para afastar condenações pela prática de crimes contra a democracia me parece uma contradição em termos. A anistia ela é um instituto que vem a serviço das liberdades, a serviço da democracia, né? A democracia é uma cláusula pétrea da Constituição Federal. Quando nós atentamos contra a democracia, isso é um fato muito grave. Então, em sendo um fato muito grave, não é razoável que se possa anistiar esses fatos de tamanha gravidade. Não é à toa que a Constituição proíbe o indulto, por exemplo, para alguns crimes. Né? Então, é uma discussão que está aberta, é uma discussão que as forças políticas vão colocar agora na pauta, na mesa do Legislativo, mas que o Supremo já sinalizou que não vai admitir, que vai ser uma medida declarada inconstitucional. Aliás, tem precedente recente, no caso do Daniel Silveira, o Supremo discutiu isso, né, e entendeu que não seria possível ali a anistia daquela pessoa acusada naquele momento histórico. Então, nós já temos precedentes, temos uma sinalização dos ministros, fatalmente, por mais que ande no Congresso, essa discussão acaba no Judiciário, no Supremo Tribunal Federal. O detalhe que a gente precisa observar é que essa discussão não acaba na primeira turma, ela acaba no pleno do Supremo Tribunal Federal, porque ela chega ao Judiciário, chegará, se avançar, via ação declaratória de inconstitucionalidade, e aí a competência é do pleno do STF, portanto, mudam os julgadores, né? Mas a última palavra é do Judiciário. Pois é, bom, Bolsonaro, né, condenado, estamos no meio do prazo para recurso. Qual é o recurso aplicável aqui, ou cabível? Então, o foro por prerrogativa, né, ou foro privilegiado, ele tem essa consequência negativa para as pessoas acusadas. Se, por um lado, se tem a possibilidade de um julgamento colegiado diretamente, né, e não por um juiz singular, por outro lado, os recursos eles ficam esvaziados. Nesse caso, especialmente, nos casos em que a prerrogativa leva ao julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, não há órgão jurisdicional em nível superior ao STF. Então, nós não temos, ou as possibilidades de recurso são muito restritas. Aqui no caso, a gente tem os embargos de declaração, que são um recurso muito específico para tratar de temas muito pontuais, omissão da decisão, alguma contradição na decisão, então isso pode ser discutido. As defesas certamente vão usar esse recurso para tentar atacar alguma contradição, alguma omissão no voto dos ministros, seja quanto a mérito, preliminares ou pena. Então isso deve acontecer, mas não mais do que isso, não é um recurso com potencialidade de reforma mais substancial da decisão. Esse recurso existiria para o pleno se houvesse uma minoria qualificada, né? Ou seja, o 3-2. Isso por conta de decisões recentes do plenário e a partir de uma alteração do regimento do Supremo Tribunal Federal, se estabeleceu esse entendimento de que os embargos infringentes que levariam toda a discussão ou
aquela discussão restrita à divergência, né, para o plenário, dependeria de uma minoria qualificada. Então, 3-2. Como foi 4-1, nós não temos isso, né? Mas, e aí vem a vírgula, né, e o espaço ou a porta aberta pelo voto divergente do ministro Fux, na medida em que ele reconhece e declara uma nulidade por uma questão de competência, dizendo que a competência era da primeira instância, né, ou, em último caso, do plenário do Supremo, mas não da turma, e ele declara nulo o processo, ele deixa uma porta aberta para que a defesa possa utilizar o habeas corpus, depois do trânsito em julgado, para levar essa discussão ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Né, a gente tem a possibilidade, segundo o Código de Processo Penal, 647, de usar o habeas em casos de nulidades, especialmente quando isso gera uma prisão, como no caso concreto. Então, essa porta ficou aberta, né, talvez possa ser utilizado como uma forma de uma espécie de recurso, mas muito específico em relação à questão da competência e da anulação do processo. Isso porque ele disse que eles já não estavam mais durante o cargo? Esse foi o ponto? Exatamente. A gente tem essa discussão, o foro por prerrogativa de função, ele é uma questão que tem oscilado muito no entendimento do Supremo Tribunal Federal. Não está assentado? Não, está assentado por uma decisão recente, mas se nós olharmos numa retrospectiva aí de 10, 15 anos, nós vamos encontrar várias mudanças de entendimento. A mais atual é a de março desse ano, quando o Supremo Tribunal Federal mudou o entendimento anterior, né, a respeito do limite do foro por prerrogativa de função. O entendimento anterior dizia o seguinte: o presidente, o deputado, o senador, por exemplo, eles têm a prerrogativa de função por crimes, para julgamento de crimes praticados durante o mandato e em razão do mandato. Mas no momento em que cessar o mandato, acaba a prerrogativa de função. Ou seja, se o processo está no Supremo e terminou o mandato, o processo volta para a primeira instância. Em março desse ano, o Supremo terminou um julgamento e mudou esse entendimento. Disse que não volta mais para a primeira instância. Então, o foro é para crimes praticados durante o mandato, em razão do mandato, e prevalece mesmo depois de terminado o mandato, que é exatamente o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos ministros, né, que estavam junto com ele. Então, em tese, a competência que antes, né, durante a investigação, antes do recebimento da denúncia, teria que ser da primeira instância, com a decisão de março, permanece no Supremo. Mas tem um porém. A competência para julgamento do presidente da República no Supremo Tribunal Federal, segundo o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, é do plenário do Supremo Tribunal Federal. E se nós estamos prorrogando essa competência por conta de um crime praticado por um presidente da República durante o mandato e em razão do mandato, essa prorrogação ela deveria, se ao tempo lá dos fatos era do plenário, ela deveria ter se prorrogado para o plenário. É isso que diz o ministro Fux no voto dele, dizendo: olha, não é da turma a competência é do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Me parece que ele tem razão nessa interpretação que ele está fazendo com base na própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Mas aí o relator, Alexandre de Moraes, ele amarra de maneira que o crime, né, segundo ele, começa enquanto Bolsonaro ainda está no cargo. Sim. Que vai desde as entrevistas, toda aquela manifestação, e que redundou no fim com o crime. Uma construção de uma narrativa, de um contexto desde 2022, né, de várias reuniões e tudo mais. Então, não tem nenhuma dúvida de que era um crime praticado. Agora, partindo da premissa da condenação, né, então da existência do fato e autoria, é um crime praticado durante o mandato e em razão do mandato. Então, a competência, segundo o último entendimento atual do Supremo, é do Supremo, mas me parece que é do plenário do Supremo e não da primeira turma. Agora, acreditar que com base nisso, né, um habeas para o plenário possa tornar majoritário o entendimento do ministro Fux, o voto do ministro Fux, acho muito pouco provável, acho muito difícil. Muito bem. Professor André Maia, a gente sabe que esse assunto aqui, ele está andando, né? Nós estamos, inclusive, no momento que nós estamos gravando e que vai ao ar, está dentro do prazo regulamentar para a defesa se manifestar. Dos embargos declaratórios. Isso, então esse assunto ele vai ter desdobramentos. Por isso, uma última pergunta para a gente encerrar esse podcast rápido. Como é que se dá agora a execução penal e a questão da progressão? Tudo fica com o Supremo Tribunal Federal? Excelente.
Sim, a partir dos últimos precedentes do Supremo Tribunal Federal, o próprio Supremo tem, o que não era muito comum antes, né, mas o próprio Supremo tem conduzido à execução da pena. Então, tem sido assim, por exemplo, no caso mais recente, na condenação do também ex-presidente Fernando Collor de Mello, que está executando a pena e a execução está no Supremo, aliás, com o mesmo ministro relator, Alexandre de Moraes. Então, a execução é do Supremo, né? E aí, a partir de agora, se abre uma série de indagações do que vai acontecer. O ex-presidente Fernando Collor de Mello está em prisão domiciliar, alegando problemas de saúde e a questão de idade. Numa mansão, parênteses, né? Na Ponta Verde, em Maceió, de 600 metros quadrados, de frente para o mar. É domiciliar, né? O ex-presidente Bolsonaro também está numa prisão domiciliar, mas uma prisão provisória. Né? Assim que transitado em julgado, ele passa a uma prisão definitiva. Em tese, recolhido em regime fechado, como todos os outros condenados. Porque a prisão domiciliar, Zanuzzo, ela é uma hipótese prevista, primeiro, para substituir prisão preventiva em situação de idade ou de saúde, e segundo, para substituir uma prisão definitiva, pena, mas em regime aberto, também por questão de idade ou de saúde. Não há previsão legal de prisão domiciliar para regime semiaberto ou fechado. O que há é uma interpretação, como no caso do presidente Collor, uma interpretação com base na dignidade da pessoa humana, né? Onde se identifica que por questões de saúde, de idade, aquela pessoa não tem condições de permanecer presa, de ter tratamento adequado na prisão, e aí então, excepcionalissimamente, se autoriza uma prisão domiciliar. É uma exceção muito perigosa, é um precedente muito perigoso de ser aberto, porque o nosso sistema prisional, ele reconhecidamente, ele é um caos, ele tem muitos problemas, e se a regra vale para o ex-presidente Collor e para o ex-presidente Bolsonaro, a regra tem que valer para as pessoas comuns. Então, essa é uma possibilidade que muito provavelmente a defesa do ex-presidente vai aventar para tentar, mas a regra é ser recolhido em regime fechado, cumprir a pena inicialmente em regime fechado, e aí se abre uma discussão de qual é o prazo de progressão de regime. Já se começa a falar sobre isso agora, porque não há muita clareza nessa situação. Se a gente pegar a lei de execução penal, a lei de execução penal ela nos estabelece lá no 112 vários percentuais de pena que precisam ser cumpridos para a progressão, conforme primariedade, reincidência, hediondez, crime com violência, sem violência. Num crime praticado por réu primário com violência, e a tentativa de golpe e a abolição do Estado Democrático de Direito, ela por natureza ela é por grave ameaça ou violência, o tempo mínimo é 40% de pena a ser cumprida. Mas aí tem uma sinalização do ministro relator de que o crime de organização criminosa, pelo qual o ex-presidente Bolsonaro foi condenado como líder, ele existia como um crime meio ou com o intuito de praticar outros delitos, alguns deles hediondos. E aí a gente busca lá, o ministro relator busca o plano do punhal verde e amarelo, onde se fala que inclusive se aventou a possibilidade de homicídios qualificados dele mesmo, ex-ministro, né, e do presidente Lula e de outras autoridades. Então, se o objetivo era a prática de um crime hediondo, então eu passo desses 40% para 50% de pena. Isso é uma questão ainda discutível, porque, vejam, não há muita clareza e não me parece que tenha ficado claro que o objetivo da organização criminosa era praticar crimes hediondos. Né? Não, se nós lemos a denúncia, os memoriais, essa é uma questão que tangencia como não um objetivo, mas um resultado admitido por eles como algo necessário para criar um clima de instabilidade e a partir daí se instalar o estado de sítio, mas não como objetivo principal, porque o objetivo principal ali da organização criminosa era o golpe e a abolição do Estado Democrático de Direito, que não são crimes hediondos, por incrível que pareça, não são, e, portanto, eu não aplico esse percentual maior da lei de execução penal. Me parece que é 40% mesmo, o percentual que tem que ser aplicado ali, mas sobre isso nós ainda teremos certamente muitas discussões pela frente. Os próximos capítulos. Os próximos capítulos aí dos próximos anos, caso não se confirme uma anistia, caso se inicie uma execução da pena, que ao que parece é o que vai acontecer. Muito bem, professor, muito obrigado.
Eu que agradeço. Professor André Maia, especialista em Direito Penal, é mestre, doutor, nosso professor da graduação, da pós-graduação, também especialista em compliance, enfim, um especialista, uma autoridade na área. É a FMP, o FMPcast, em cima dos principais fatos que nesse momento, né, dividem a nação. Um grande abraço e até a próxima edição do FMPcast.